As pessoas precisam de insetos para sobreviver, mas os insetos não precisam de nós. Se os insetos desaparecessem, o ambiente terrestre logo estaria em colapso até chegar ao caos. Essa é uma reflexão do renomado biólogo norte-americano Edward Wilson. Ficou conhecido pelo trabalho que desenvolveu sobre ecologia e evolução. Mas o que os insetos têm a ver com a saúde? É o que você vai descobrir a partir de agora. A entomologia é uma área de estudo de grande valor para a humanidade, mas nem todas as pessoas conhecem a importância desse campo de pesquisa e, principalmente, a relação dela com a saúde. Empregada há milhares de anos, a entomologia é o estudo dos insetos. É um ramo da biologia que se dedica a investigar as características físicas, comportamentais e reprodutivas dos insetos, além da relação que eles estabelecem entre si, com o homem, com outros animais, com as plantas e com o meio ambiente em geral. Os insetos constituem a maior classe do reino animal. São mais de 800 mil espécies conhecidas. Elas estão espalhadas no mundo inteiro. Essa área de estudo se relaciona direta e indiretamente com a saúde. Mas quem vai explicar mais sobre isso é o engenheiro agrônomo, professor Dr. Douglas Silva, que é mestre em entomologia agrícola. A entomologia é a ciência que estuda os insetos. Ela estuda a questão morfológica, que seria como a gente enxerga o inseto, né? A forma dele, estuda a fisiologia, que seria os sistemas, o funcionamento interno do inseto, e também a relação dos insetos, seja dentro de uma mesma espécie, ou seja, com espécies diferentes. Seria então aí a relação com o meio ambiente, comunidades, populações. Tá? Existem também outras vertentes da entomologia, porque se a gente pensar, hoje, dentro dos grupos do reino animal, os insetos são os mais abundantes. Porém, apenas 10% dessas espécies podem, em algum momento, em função de alguma situação, trazer algum problema para a gente. Tá? Seja ali na agricultura, que é uma relacionada, seja diretamente no homem ali, na saúde do ser humano, ou até mesmo na parte de fobias. Tá? Então nós vamos estar falando, explicando aqui essa relação hoje da entomologia com a saúde. Tá? Então se você pensar, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, né? Então o maior produtor de soja, cana-de-açúcar, café, laranja, enfim, uma infinidade de produtos agrícolas. E é claro, a partir do momento que você modifica o ambiente e disponibiliza muito alimento, né, ou seja, monocultivos, que a gente chama, né, cultivos de uma espécie de planta só, você está beneficiando um grupo de insetos que tem a sua população e com um rápido crescimento, né, essa população ela alcança um rápido crescimento e ela passa então a alimentar da planta, alimentar seja da planta ou seja do órgão da planta que vai ser comercializado. E aí, claro, reduz a qualidade do alimento, reduz em quantidade também, e isso vai interferir ali indiretamente na questão da saúde do ser humano. Então a gente tem essa relação indireta, mas aí a gente coloca mais uma relação dentro do controle de pragas. Então para você tentar reduzir esses problemas que as pragas agrícolas fazem na questão da produção em quantidade e qualidade, você utiliza métodos de controle. Existem vários, mas qual que é preconizado, qual que é mais utilizado ainda? O método de controle químico, né? Que seria lá os agrotóxicos, que hoje a gente chama de produtos fitossanitários, e no caso os inseticidas são para controlar os insetos. E essa aplicação ela é feita de forma sem critério, sem um conhecimento técnico, né? Uma orientação técnica, e aí acaba impactando o ambiente, contaminando ali o alimento e também contaminando o próprio aplicador. Então o aplicador ele pode sofrer com a dosagem aguda, vamos falar assim, entrar em contato com uma quantidade muito grande daquela substância química e isso pode levar ele a óbito, ou você vai lá no supermercado e consome um produto que tem resíduos
de inseticida fora dos padrões desejáveis. E aí você vai consumindo e isso vai ser uma toxicidade crônica, né? Você vai alimentando e acumulando e aquilo ali futuramente pode trazer um problema. Para vocês entenderem essa parte aí, eu vou dar um exemplo rápido fictício. Imagina você é um produtor aí de tomate ou batata, enfim, estou colocando morango, aquelas culturas que tradicionalmente são culturas que utilizam muito produto químico. E aí o produtor aplicou hoje e o tomate dele estava lá, fictício R$5 a caixa. Daqui 2 dias ela passa a 20. Ele vai lá no pé e colhe, porque existe essa oscilação. Porém, quando você aplica um produto, está lá, escrito lá na bula, lá, período de carência ou IDA, né? O que é o período de carência? É o período em que você aplicou o produto, ele tem que passar um certo período no ambiente para decompor e chegar numa quantidade que você pode ir lá e assimilar no alimento. Mas, a partir do momento que existe uma oscilação no preço do produto e o produtor, de um dia para outro, o produto, né, muda, o produtor vê vantagem, ele vai lá e vai colher e vai vender sem respeitar o período de carência ou a IDA, que é o índice diário aceitável. Tá? Então tem essa relação indireta da entomologia com a saúde. A direta é quando a gente fala dos transmissores de doença. Então você tem mosquitos aí que transmitem chikungunya, zika, febre amarela, malária, você tem a mosca tsetse, que é a causa elefantise, você tem o barbeiro, né, que é a doença de Chagas. E aí sim, você tem uma relação direta, uma relação preocupante, que nesses casos, muitas vezes tem que ter uma intervenção quase que instantânea, tá? Mas é uma problemática, vai depender da época do ano, períodos de chuva, pós-chuva, ou às vezes você vai para áreas de florestas, né? E aí você vai estar no hábitat do animal, do inseto, e se você não tiver vacinado, hoje a gente tem que tomar as vacinas, né? Corre o risco aí de você contrair, por exemplo, malária. Então esse é um efeito direto, ação direta. Existem algumas poucos difundidas, como por exemplo, alergias causadas por formigas, alergia causada por picada de abelha, que às vezes uma picada de abelha pode levar ao óbito. Existem aquelas lagartas urticantes, né, peludas, e quando você encosta nela, ela queima sua pele e aquilo dali pode levar até uma hospitalização, tá? Dependendo do contato que você tem. Então também é uma ação direta, com menos enfoque, né, com menos foco do que aqueles que são transmissores diretamente de doença. Então essa seria a relação que a gente pode pensar, a relação negativa, né, da entomologia com a saúde, ou seja, a questão lá dos químicos, a questão da redução da qualidade do alimento e, claro, a relação lá da transmissão de doenças. Na volta do intervalo, vamos falar mais sobre a relação entre a entomologia e a saúde. A entomologia se relaciona com diferentes áreas do conhecimento. Os insetos estão interligados aos seres humanos, por isso é fundamental falar em harmonia. Quando há desequilíbrio nesse sistema, existem grandes consequências, como por exemplo, a disseminação de uma série de doenças. Dos mais de 2 milhões, apenas 10% podem vir a ser considerados problemas para a nossa saúde. E o restante, os outros 90%? Decompositores de matéria orgânica, estruturadores do solo, fornecedores de mel, de própolis, polinizadores, né? E você tem já vários benefícios. Aí você tem hoje, por exemplo, biofábricas que criam insetos do bem, chamados inimigos naturais, que não consomem as plantas, elas só atacam as pragas. E esse chama controle biológico, é a utilização desses organismos, né, produzidos em grande escala, no controle de pragas, reduz o uso de inseticidas. Então você tem é mais barato, mais sustentável, né, e traz menor impacto para a nossa saúde. E tem aquela relação bem direta com a saúde mesmo, práticas da medicina, como por exemplo a apicultura, que é você pegar lá o veneno, né,
da abelha, lá pegar a abelha e ferroar a abelha lá nas juntas, vamos falar assim, né, principalmente nas juntas, dilatando as artérias, aumentando a circulação do sangue e melhorando a movimentação, por exemplo, né, dos membros superiores, inferiores, diminuindo a dor. Então age o uso do veneno da abelha diretamente em doenças como artrose e reumatismo. Você também tem, dentro da entomologia médica, o uso de larvas de mosca para curar, né, para ajudar na cura de feridas de pessoas com diabetes. Então, às vezes, você tem aquelas pessoas com diabetes com maior facilidade da ferida se propagar, vamos falar assim, dela aumentar e dificultar aí a cura, principalmente porque as bactérias começam a ficar aí resistentes a antibióticos, que aquela ferida nunca fecha, né? Às vezes levando, por exemplo, até mesmo amputação de um membro. E aí você pega larvas de mosca, claro, criadas em laboratório, dentro de todos os padrões, né, exigidos lá ali pelo Ministério da Saúde, vamos pensar assim. E aí você usa essas larvas lá na ferida. Então você coloca ela lá, ela, além de comer o tecido podre, a saliva dela é cicatrizante. E aí ajuda, né, tem tido muito sucesso o uso dessas larvas na cura de feridas de pessoas que têm, por exemplo, diabetes. Você pode utilizar também os insetos na alimentação. A gente chama isso de entomofagia. Tá? Então, se você pegar lá 100 gramas de carne de boi, 100 gramas de carne de frango, de porco, não tem os mesmos nutrientes que 100 gramas de carne de inseto. Então é muito mais barato criar um inseto, menos impactante para o meio ambiente. Então assim, imagina o quanto de área verde você tem precisa para ter para criar o boi, para criar o porco. O porco você tem muito problema com dejeto, isso também pode influenciar a saúde. E aí você pega e muda o seu hábito alimentar, alimentando de insetos. A gente, né, ainda não tem essa cultura, porque a gente vive num país que produz o alimento. Mas em países superpopulosos não tem como. Então eles têm que utilizar diversidade, uma maior diversidade na alimentação. E aí eles têm o hábito de alimentar dos insetos. Você pode alimentar de larvas de besouros, pode alimentar de gafanhotos, tá? Aí você vai lá meio que abrir e tirar as vísceras, né? E o resto aí você consome, frita direitinho. Farofa de tenebro, que é uma larvinha de um besouro, a gente utiliza muito, né? Lá quando eu fazia o doutorado. Então o nosso trote era um trote, do doutorado era um trote, mas assim, menos pesado, vamos falar assim, né? A gente fazia uma farofinha lá com os tenebros, falava, vocês estão já entrando no doutorado aí na entomologia, tem que provar do inseto, né? Você tem que sentir o gosto do inseto. E a gente tem lá a questão do uso do inseto, por exemplo, lá na entomologia forense, na parte médica forense. Então você encontrou lá um cadáver, né? E você não sabe da causa mortis, você não sabe o tempo da morte. Então a pessoa, a partir do momento que ela morreu, né, se ela estiver aí numa área aberta, com menos de 5 minutos começam a chegar os insetos, chegam primeiro as moscas. Depois, à medida que o corpo vai se decompondo, vai chegando outros grupos, com os besouros necrófagos, né, que alimentam de material em decomposição. Então, existe uma sucessão de grupos de insetos que passam a colonizar aquele corpo. E aí você, ao analisar aquele corpo e vendo essa sucessão, quais insetos já são encontrados naquele cadáver, você consegue determinar o tempo de morte. E, vamos supor, se você quer saber se a pessoa foi envenenada, um exemplo, você pega o conteúdo digestivo do inseto e faz a análise no laboratório. Se a pessoa foi envenenada, aquele conteúdo vai estar no trato digestivo do inseto e vai ser utilizado ali para identificar, por exemplo, na parte perícia médica, policial, sei lá, não sei o que seria, né, até desvendando casos. Então, assim, seria um pouco do que é o inseto, na verdade, né, porque muitas vezes o inseto ele é visto como uma coisa asquerosa, repugnante, até utilizado com adjetivos maldosos, né? Você é um inseto, está te rebaixando, né? E, na verdade você tem que ficar feliz, porque eles não sabem realmente
o quanto os insetos são importantes para a nossa sobrevivência, para a parte ecológica em si, né? Dentro fazem parte das cadeias e teias alimentares, tá? Sem os polinizadores a gente não ia conseguir produzir alimento. Então você tem uma importância, né? Tem uma importância muito grande que não é dada a eles, né? A gente muitas vezes pensa que a abelha, né? A gente pensa a polinização, a gente pensa em abelha, mas não é só a abelha que poliniza. Então você tem moscas, você tem borboletas, as mamangavas, você tem a cultura do maracujá, por exemplo. Só a mamangava consegue polinizar a flor do maracujá, como é natural, né? Se for artificial, é o homem que vai lá e faz essa polinização, mas a própria abelha, a mosca, não consegue. Então você tem alguns grupos de insetos que são específicos na polinização de algumas plantas. Mas de forma geral as abelhas são as principais, né, consideradas as principais. Esse equilíbrio é fundamental. Só que como muitas vezes os insetos são seres diminutos, né, eles passam despercebidos também. E como já tem aquele clichê, né, de um inseto, a gente pensa em inseto, a gente pensa lá em barata. Né? Aí sim é um inseto, mas aí às vezes o outro fala assim, um rato passou ali, o inseto ali. Não é, o rato não é inseto, uma aranha não é inseto. Então tudo que é ruim eles pensam que é um inseto, e na verdade não é um inseto. A gente tem que entender o que é um inseto, né? E para você entender você tem que ir lá estudar, pesquisar, né? A diferença, o que ele tem de diferente da aranha, o que ele tem de diferente do escorpião, o que ele tem de diferente do rato, né? Da lagartixa, enfim, coisas que eu já perguntei em palestra, o que é um inseto para você? E aí, sempre a barata vem, é claro, mas vem muita coisa que não é inseto, né? Eu estou dando os exemplos, rato, escorpião, enfim, isso aí. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o papel das pesquisas e estudos dentro da saúde. Voltamos já! O primeiro relato de um dado epidemiológico foi produzido na Grécia há mais de 2000 anos, onde foi percebida a relação das doenças com os fatores ambientais. Hoje, a epidemiologia é um importante instrumento para a saúde pública. A pesquisa oferece condições de mapear as demandas e desenvolver soluções estratégicas. No Brasil, a responsável pela aplicação desses dados é a Secretaria de Vigilância em Saúde. O avanço da epidemiologia gerou muitas conquistas, promovendo respostas e impactando a saúde coletiva. Olha, na epidemiologia a gente consegue levantar dados importantes, né, em um espaço de tempo para a gente informar e propor ações importantes de saúde pública para a nossa população. Dentro dela, a gente consegue dimensionar aquilo que a gente deve fazer, quais as ações pontuais que a gente deve executar em um determinado tempo e um determinado espaço, né? E o que a população também ela tem que ser informada para a gente reduzir os danos e os riscos à saúde. São várias doenças, né, que são envolvidas, que a epidemiologia participa, que atingem diretamente a vida da população. Antigamente a gente sempre lembrava muito, né, do controle da dengue, que é um setor que fica dentro da epidemiologia. Hoje a gente fala mais amplamente, né, que as arboviroses. Hoje a gente sabe que, principalmente com o conhecimento da população sobre um vetor, né, que transmite 3 doenças, que é o Aedes aegypti, que transmite tanto a dengue, a zika e a chikungunya, hoje esse espaço está mais ampliado, né? Dentro da epidemiologia a gente tem também outros programas de prevenção, como a prevenção da doença de Chagas, a prevenção da esquistossomose, a prevenção da febre amarela e entre outras doenças, né? Mas especificamente a gente falando as mais conhecidas da população, a gente fala, principalmente nesse momento importante, da prevenção, né, do combate ao vetor que é o Aedes aegypti, que transmite 3 doenças. E quando a gente fala de epidemiologia, a gente fala de saúde, a gente não pode esquecer da interação com o meio ambiente, né? Porque muitas das vezes o meio ambiente alterado que favorece a procriação desses vetores que transmitem doença para a população. A saúde ela realiza frequentemente levantamentos, pesquisas, para a gente saber como que está a evolução dessas doenças, né? Onde elas estão mais presentes. Muitas das vezes não está no município todo, né? Às vezes está em algumas regiões. E de acordo com esse levantamento que o município realiza, as pesquisas, a gente consegue planejar os nossos trabalhos.
Somente com o planejamento que a gente vai conseguir executar ações que sejam realmente concretas e que vão trazer um resultado positivo para a população. E o resultado positivo para a população é a gente conseguir transmitir as atitudes preventivas que cada cidadão deve tomar e também quais as ações que a Prefeitura de Caratinga deve desenvolver para evitar os riscos, né, do combate a essas doenças. Então, com o levantamento de dados, a gente consegue realmente direcionar as equipes para os locais corretos e fazer a intervenção que seja mais positiva para a redução do número do risco e do número de casos, né, de doenças transmitidas aí pelos vetores. Somente com a participação da população, quando a gente fala em saúde, a gente fala em conscientização e educação. Somente com a participação de todos, nós iremos conseguir trazer ações concretas. Somente com a participação do cidadão que a gente realmente vai conseguir reduzir o número de casos de doenças, né, transmitidas pelos vetores. A gente fala, né, você cuidar desde o quintal da sua casa, né, com todo o carinho, cuidar do meio ambiente, evitar de colocar lixo de qualquer maneira, né? A gente precisa que a população participe nesse conjunto de ações, né? Por isso que a gente comunica muito com a população por meio da prefeitura, chamando para as ações de conscientização, né? A população bem informada significa que é um município que tem o menor risco de transmissão de doença. Isso, a qualidade de vida a gente busca pela ação individual que traz resultados coletivos, né? Não adianta somente as autoridades de saúde recomendar qualquer tipo, né, de medidas que devem ser adotadas da população, mas você não ter a sua conscientização da importância. Você tem que entender que a sua saúde, primeiramente, ela é importante para você. Então você deve se cuidar e também poder disseminar informações positivas para a gente envolver os nossos familiares ou a nossa comunidade em ações que tragam resultados positivos para todos nós. Acesse o nosso conteúdo também no Instagram, @SaúdeEmDia UNECTV. Saúde e até o próximo programa.